Quando a gente fala de equipamentos de ressonância magnética, a gente tem dois tipos de equipamentos, basicamente. Eu tenho os equipamentos de baixo campo e os equipamentos de alto campo. É muito comum a gente se referir desta forma. Então, essas são as duas subdivisões dos equipamentos de ressonância magnética. Um equipamento de baixo campo e um equipamento de alto campo. Olha que interessante. Quando eu falo de um equipamento de baixo campo, é um equipamento cujo a sua potência de campo magnético ela é menor do que 1 Tesla. Esses equipamentos são chamados de campo aberto. Eu vou mostrar uma foto e vocês vão entender o porquê. Basicamente, teremos as seguintes configurações de um equipamento de baixo campo. Eu posso ter um equipamento com uma potência de 0,2 Tesla, 0,25 Tesla, 0,3, 0,35 e meio Tesla. Geralmente essas são as configurações dos equipamentos de baixo campo. Professor, e por que esse equipamento ele também pode ser chamado um equipamento de campo aberto? Por esse motivo, galera. Aqui a gente tem um equipamento da Siemens. Não sei se o Fernando está presente, que é um aluno da terceira turma do curso de aprimoramento. Ele trabalha com um equipamento desse, né? Um Siemens de 0,35 Tesla. Campo aberto, porque toda a lateral do equipamento ele é aberta. Isso aqui que a paciente está vestindo, a gente chama isso aqui de bobina de radiofrequência. Olha que interessante, preste atenção. A paciente posicionada em decúbito dorsal, a bobina foi colocada em região de tórax, né, em região pélvica, pegando aqui abdômen superior e abdômen inferior, no abdômen total. Aqui pode ser realizado um exame também de coluna torácica e coluna lombar, que é o mais comum em equipamentos de baixo campo. Essa bobina de radiofrequência ela vai liberar um sinal que vai ser transmitido para o corpo do paciente, e em contrapartida ela passa a coletar a frequência que o corpo do paciente está liberando. Isso aqui são as bobinas de radiofrequência. Campo aberto pelo fato de toda essa lateral do equipamento ser aberta. Então, isso aqui seria muito interessante, por exemplo, para um paciente que está acima do peso, uma criança, um paciente claustrofóbico. Por toda essa questão da lateral do equipamento ser aberta, a gente diminui muito essa questão de fobia do paciente. Outro exemplo aqui. A paciente posicionada, foi colocada uma bobina, na região lombar, né, por cima aqui, o abdômen inferior, pegando aqui a coluna lombar. Essa bobina, ela é conectada no equipamento e aqui o profissional executa toda a programação e aquisição das imagens. Então, o que a gente já está vendo aqui no computador? Um corte sagital ponderado em T2 da região lombar. Equipamento de baixo campo. Outro exemplo aqui para vocês. Outro equipamento da Siemens. Geralmente do lado a gente deixa aqui uma prateleira de uma forma organizada as bobinas de radiofrequência que iremos utilizar de acordo com a área solicitada para ser examinada pelo médico. Então, o médico pede lá eu quero uma ressonância do joelho. Eu venho e pego a bobina de joelho. Quero uma ressonância magnética do crânio. Eu venho e pego uma bobina do crânio. Então, esse aqui é um equipamento de campo aberto da Siemens. Professor, tem desvantagem esse equipamento? As vantagens, você falou que é um paciente obeso, um claustrofóbico, uma criança, um espaço físico, né, blindagem de sala, tudo isso são algumas vantagens. Uma das principais desvantagens que eu posso citar aqui para vocês é o seguinte: tempo de exame, geralmente é demorado. O equipamento de alto campo, eu trabalho com uma agenda em torno de 20 minutos. O equipamento de baixo campo, uma agenda de 40 minutos. E esse tipo de equipamento eu fico limitado em relação à realização de exames mais complexos, exames mais específicos. Exemplo, uma espectroscopia, um abdômen total, uma ressonância magnética cardíaca, já dificulta muito a realização desses exames em equipamentos de baixo campo. Então, para exames mais complexos, exames mais detalhados, é muito importante um equipamento de alto campo, que é o que eu vou explicar agora para vocês.
Quando a gente fala de equipamento de alto campo, liberado pela Anvisa para aplicação clínica aqui no nosso país, a gente tem 3 configurações. Equipamento de 1 Tesla, o equipamento de 1,5 Tesla e o equipamento de 3 Tesla. Então, um equipamento de alto campo é um equipamento que tem uma potência de campo magnético igual ou superior a 1 Tesla, e ele também pode ser chamado de equipamento de campo fechado, ok? Equipamento de 1 Tesla, ele também pode ser chamado de campo fechado. Ou melhor dizendo, os equipamentos de alto campo são equipamentos que têm uma potência igual ou superior a 1 Tesla e são chamados de campo fechado. Basicamente, teremos essas 3 configurações: 1 Tesla, 1,5 e 3 Tesla. Dessas 3 configurações, a mais comercializada e principalmente a mais adequada para quem busca produtividade é essa configuração aqui, ó, 1,5 Tesla. Quando eu tenho um equipamento de 1,5 Tesla, eu consigo ter uma produtividade muito grande em relação à aquisição de exames, volume. Então, para quem busca produção, o de 1,5 é a alternativa mais indicada. Professor, por que o de 3 Tesla não seria indicado para quem busca volume? Como eu tenho um campo magnético muito alto, só para que vocês tenham uma noção, é um campo magnético aproximadamente 30 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra, eu acabo tendo muito problema de aquecimento corpóreo. Então, o meu exame, eu não consigo otimizar muito o meu protocolo para ganhar tempo, porque eu acabo esquentando o meu paciente, então meus exames acabam tendo um tempo um pouquinho maior comparado do que o de 1,5. Claro que, galera, tudo depende da área a ser examinada, biotipo do paciente e o protocolo que foi ajustado, ok? Mas quem busca produtividade, fica a dica aí, 1,5 é a melhor alternativa. Campo fechado por quê? Ó, reparem que o equipamento ele é todo fechado. Então, o paciente precisa entrar dentro do equipamento. Essas são as 3 fabricantes que basicamente dominam aqui o cenário da ressonância magnética no Brasil. Os 2 de cima são plataforma da Philips, Siemens e aqui o equipamento da GE. Isso aqui foi um GE Signa da clínica aonde eu comecei a trabalhar e o André depois começou a trabalhar lá junto com a gente. Foi o primeiro equipamento de ressonância que a gente aprendeu a trabalhar. Era um GE Signa de 1 Tesla e depois trocaram para um Siemens Avanton e tem um Siemens Esprit lá na clínica. Tem 2 Siemens agora, tá bom? Mas esse aqui é um GEzinho de 1 Tesla. Tinha quase 20 anos de utilização, já estava dando end life, e aí os donos da clínica acabaram trocando por um equipamento da Siemens. Mas essas são as 3 grandes fabricantes de equipamento do Brasil: Philips, Siemens e GE. Quando a gente fala de um equipamento de alto campo, hoje é muito comum a gente ter a questão de salas humanizadas. Então, isso é um discurso que vem sendo abordado nos últimos simpósios e congressos na área da radiologia, a importância do atendimento humanizado dentro do setor de imagem. Então, aqui é uma personalização de uma sala, né, com uma paisagem de praia, um equipamento da Siemens. Aqui na extremidade da mesa, a gente já percebe o protetor auricular e a campainha. Aqui o carrinho de parada, para fazer alguns exames também com sedação. Lembrando que todos esses acessórios são próprios do setor da ressonância. Eu não posso pegar um desse de outro setor e trazer para a área da ressonância, senão eu posso provocar um acidente. E é o que eu vou falar com vocês na aula de amanhã. Fiquem tranquilos, tá bom? Aqui, olha esse equipamento da GE, que bonito. Uma sala toda personalizada também. Aqui a bomba de administração de contraste na ressonância, um equipamento de campo fechado. Então, a maioria dos profissionais que estão entrando na área e dependendo do serviço já vão trabalhar com equipamentos já modernos desse jeito. Ó. O equipamento da Philips, dentro do body, né, dentro do magneto acende, alguns têm um ventiladorzinho também para refrescar o paciente. Aqui o armário com as bobinas de radiofrequência, o equipamento de alto campo. E aqui um trabalho brilhante realizado por um amigo meu chamado Alex. Ele é dono dessa empresa chamada MR Insight, que tem uma parceria forte com a GE aqui no Brasil, e ele acaba fazendo
toda a parte de blindagem, humanização de sala, e essa sala foi o Alex que fez. Ó. Então aqui tem uma foto de uma cerejeira na parede e no teto também parece um IP roxo. Olha que bacana, como fica bonito a sala, né? Isso gera um conforto para o seu paciente, gera uma fidelização. Isso aqui foi feito no hospital em Campinas chamado Boldrini, um hospital especializado em atendimento infantil. E olha o trabalho fantástico que o Alex e a equipe toda dele fez nessa sala, né? Adesivou todo o equipamento de ressonância magnética, pintaram o chão, as paredes, fizeram decoração no teto, na mesa do equipamento. Então, quando uma criança se depara com um ambiente desse, a criança acaba se tornando mais colaborativa. Isso aqui é um ambiente mais convidativo para uma criança fazer um exame, e é muito importante, né, essa conscientização dessa questão do atendimento humanizado dentro do setor de ressonância. Gostaram da sala, galera? Se vocês quiserem tirando um print da aula aí e me marcar no Instagram, depois eu resposto vocês lá no feed, tá bom? E se quiser deixar um comentário e divulgar, fique à vontade, pode printar o conteúdo à vontade. Isso aqui, muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento, mas isso é um equipamento também de ressonância magnética. É uma ressonância magnética de extremidade. Eu tenho um ex-aluno que é um amigo meu também, chamado Douglas, carinhosamente conhecido como Dodozinho. Ele trabalhava em um equipamento desse em Santo Amaro, em um prédio no 14º andar. É um equipamento que requer apenas 20 metros quadrados para a instalação do equipamento e da sala de comando. Desvantagens. A gente fica limitado a só exames de extremidades, então eu só consigo fazer do cotovelo para baixo e do joelho para baixo. Para quem tem um fluxo ortopédico muito grande, pode valer a pena o investimento em um equipamento desse. Então, lá, 90% dos exames que o Dodozinho fazia nessa clínica era exame de joelho em parceria com uma prefeitura. Então, todos os pacientes de SUS que era para fazer exame de joelho, eles encaminhavam lá para essa clínica, tá bom? Essa é uma das principais desvantagens. Você vai ficar limitado à realização de exames só de extremidade, tá? Do joelho para baixo ou cotovelo para baixo. Por incrível que pareça, apesar desse equipamento ser pequeno, eles têm as seguintes configurações de magneto: 1 Tesla e 1,5 Tesla. E aí vem a segunda desvantagem. O custo de aquisição de um equipamento desse é muito próximo de um equipamento de alto campo convencional. E já que a pessoa ou a empresa está disposta a investir um capital em um equipamento de ressonância, muitas das vezes ela acaba preferindo gastar 200, 300 mil a mais, mas comprar um equipamento de ressonância magnética de alto campo convencional que consegue fazer todos os tipos de exame, do que investir um dinheiro no equipamento de ressonância magnética e ficar limitado somente a exames de articulação. Lembrando que isso é uma boa vantagem para quem tem um fluxo ortopédico muito grande. Infelizmente, esses tipos de equipamento não emplacaram no Brasil, e eu acredito que a principal barreira de entrada foi a questão do custo de aquisição. Outra aplicação da ressonância, olha que interessante. A ressonância magnética também pode ser aplicada na área da pesquisa. Então, aqui a gente está visualizando um corpo mumificado, dentro de uma bobina de tórax e abdômen, vai ser submetido aos exames de ressonância magnética e adquirir as imagens desse corpo mumificado. Um nicho que está surgindo, principalmente aqui em São Paulo, com força, é esse aqui, galera. Ressonância magnética veterinária, ou a área da imagem voltada para a aplicação dos PETs, né? E muitas das vezes a gente fala só de cão ou gato, animais de pequeno porte, mas não, hoje muitos animais, né, até de grande porte, são submetidos a exames de ressonância. E para muitos de vocês que estão assistindo aqui a aula, vão falar, nossa, que cachorrinho bonitinho, que lindinho, que fofinho, todos eles. Mas, na verdade, galera, isso não é mais cachorro. Pô, professor, como assim? Eu estou vendo um monte de cachorro aí em cima do equipamento de ressonância. Na verdade, galera, isso aí é o filho ou a filha de alguém. Então, o cachorrinho hoje dorme na cama com o dono, toma banho quentinho, fica no sofá assistindo televisão, viaja, tem plano de saúde, isso mesmo, o cachorrinho tem convênio.
E aqui em São Paulo, alguns locais estão sabendo explorar muito bem esse tipo de serviço. Eu tenho um amigo pessoal, né, o professor Ricardo Simão, que tem um perfil Rota da Radiologia. Ele trabalha com tomografia e ressonância magnética veterinária e agenda lotada a semana inteira. Então, isso aqui é uma área que vale a pena olhar com bons olhos. E como eu havia dito para vocês, ó, um animal de grande porte também consegue ser submetido a um exame de ressonância. Dentro desse contexto, temos aqui uma ressonância magnética do crânio de um urso. Olha a equipe que foi mobilizada para fazer a ressonância desse animal. A gente tem 12 profissionais envolvidos no exame de ressonância magnética desse urso. O bichão sedado vai ser submetido aí ao exame de ressonância com suspeita de um tumor cerebral. Então, animais de grande porte também são submetidos. Aqui, cachorrinho, né? Cão e gato é o mais comum dentro da radiologia veterinária. Mas aqui, ó, um outro animal de grande porte, um cavalo. A Provet, onde eu tenho conhecimento, foi uma das primeiras empresas a investir em uma ressonância magnética de baixo campo, destinada a 100% à aplicação veterinária. Então, aqui um cavalinho sedado, né? Realizando a ressonância magnética da pata dianteira. A Provet, se não me falha a memória, a matriz é em Osasco, mas eles têm algumas filiais também aqui em São Paulo. Aqui ficam os créditos da imagem para Provet.